Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. Hoje falamos de descentralização. Autarquias chegaram a um entendimento com o Governo em 7 áreas, mas falta chegar a acordo em 14. Analisamos o surto de sarampo que afetou o Norte e a importância da vacinação. Ainda falamos de política local, abordamos a habitação social em Matosinhos e fazemos uma análise ao novo Bispo do Porto e terminamos com política internacional e as eleições na Rússia. E comigo em estúdio tenho Narciso Miranda. Narciso Miranda, obrigada desde já pela sua presença. Começamos precisamente então a falar da descentralização. A autarquia chegaram a um entendimento com o Governo em 7 áreas, mas falta chegar a acordo em 14. Transferência de competências na saúde, educação, justiça ou habitação, ainda sem entendimento. Que leitura podemos fazer desta descentralização, deste acordo nestas 7 áreas então em que as autarquias chegaram a acordo com o Governo? Bom, este é um tema recorrente. Nós sabemos, pela experiência que temos, e os cidadãos que nos estão a ouvir se lembram com certeza, que periodicamente temos notícias a falar em negociações relativamente ao processo de descentralização, negociações entre as autarquias, sobretudo o poder local de nível municipal, e os sucessivos governos. E, portanto, é um processo que nunca é concluído e, portanto, vai-se desenvolvendo de uma forma razoavelmente lenta. Os municípios vão conseguindo algumas vitórias em matéria de descentralização, mas também é verdade que do outro lado, os governos, os sucessivos governos, e aqui não há diferença relativamente à situação das maiorias que sustentam os governos, vão tentando transferir apenas aquilo que é menos conveniente ser gerido pela administração central. Agora, o balanço que se faz neste pacote de negociações em matéria de descentralização está muito aquém dos objetivos que estavam na base do início da negociação. Digamos que há 1/3 de acordos feitos em termos dos temas escolhidos, mas os mais difíceis, os que são potencialmente mais problemáticos para se chegar a um acordo, ainda não há sobre essa matéria fumo branco, como é o caso da saúde, como é o caso da educação, como é o caso da justiça, ou mesmo a habitação, que é muito importante para o poder local. Para já, as autarquias pretendem decidir fecho de escolas e recusam assumir transporte de doentes. É precisamente estas as 2 áreas que o Narciso estava a falar. Mas as autarquias têm razão. Educação e saúde, de que forma é que... Porquê é que as autarquias não querem, de facto, aqui assumir também este transporte de doentes e porquê também querem decidir o fecho das escolas? Repare, não faz qualquer sentido que as autarquias sejam titulares, sejam os responsáveis pelas escolas, pelos edifícios escolares e depois, em matéria do encerramento das escolas, que é uma política que vem sendo seguida há cerca de 4 anos, as autarquias sejam colocadas à margem desse processo. Portanto, as autarquias têm toda a razão. Então, para umas coisas são responsáveis os autarcas, para outras coisas os autarcas já não têm qualquer responsabilidade. É evidente que nesta matéria o que é muito importante é a participação do poder local, por razões de proximidade, em matéria daquilo que são as prioridades do encerramento de escolas. E, portanto, o Governo não tem qualquer razão em manter o poder local afastado destas decisões, embora, em abono da verdade, se deva referir que dificilmente serão encerradas mais escolas. Já foram tantas encerradas, em consequência das imposições do FMI, que eu duvido que ainda exista um número muito significativo de escolas espalhadas pelo país que vão ser vítimas do encerramento por consequência da concentração nos grandes centros urbanos das escolas com o transporte dos alunos que residem em zonas mais distantes. Narciso, não basta passar transferências para as autarquias? Pois não, é preciso as mochilas financeiras e os autarcas normalmente reivindicam muito o acompanhante da mochila financeira. Eu acho que deviam reivindicar muito mais que isso, porque há tarefas que são difíceis de ser realizadas pelo próprio poder local. E há bocadinho não falei, por exemplo, o transporte dos doentes não urgentes é uma tarefa extremamente problemática. Como todos nós sabemos, tem dado alguns problemas na relação, designadamente, entre o Ministério da Saúde e as próprias instituições, sejam bombeiros, sejam instituições de solidariedade social, que atualmente desenvolvem essa tarefa, porque
os escalões definidos, os patamares mínimos e máximos de transporte de cada doente, têm provocado alguns problemas de ordem financeira, designadamente às instituições que neste momento, ou nesta conjuntura, estão a desempenhar essa tarefa. Estas propostas de descentralização são suficientes? Eu acho que isto é um processo que nunca se esgota. Não podemos dizer que são suficientes. É um processo que vai se manter sempre numa situação de processo inacabado. Acho que há um patamar do exercício do poder que não existe em Portugal, que é o patamar de nível regional, e, portanto, é sempre muito difícil estabelecer o limite máximo da descentralização para as autarquias e o limite máximo daquilo que o Governo quer libertar-se ou quer deixar de ter intervenção direta no exercício do poder, transferindo essas competências para o poder local. Portanto, é um processo de diálogo permanente, diálogo construtivo e, naturalmente, de conquistas lentas, mas conquistas progressivas, que apontam sempre no reforço do poder local, que é a mesma coisa que dizer do exercício do poder de proximidade, porque um euro gasto numa autarquia vale muito mais, produz muito mais do que um euro gasto pela administração central. E essa é que é a verdade que ainda ninguém até hoje conseguiu contestar. Narciso Miranda, este tema não é novo, tinha sido também já aqui traçado um caminho pelo anterior governo de Pedro Passos Coelho, que apostava numa descentralização por negociação com cada autarquia. Aqui o governo opta por uma transferência de competências universal igual para todos os municípios. Dois sistemas diferentes. Eu acho que as duas situações não são incompatíveis. Pelo contrário, do meu ponto de vista pessoal, complementam-se entre si. É verdade que é muito importante avançar com um pacote de medidas descentralizadoras, um pacote que tem que ser negociado, evidentemente que ninguém avança com uma negociação com certeza de que se vai negociar tudo até ao fim, mas também não é menos importante fazer a negociação autarquia a autarquia. Por exemplo, recordo-me do relativo sucesso do governo anterior em matéria da transferência de competências na área da educação. Foram feitas algumas experiências com algumas autarquias que podem servir agora de base para uma negociação para alargarem para um âmbito mais nacional esses acordos pontuais que o governo anterior foi fazendo aqui ou ali, com esta ou aquela autarquia, em vários pontos do país. Portanto, acho que os dois métodos, os dois modelos de negociação em matéria de transferência de competência da administração central para a administração local podem se complementar entre si e conseguir-se atingir um patamar de sucesso muito mais significativo se se avançar nas duas frentes. No entanto, ainda falta um longo caminho a percorrer, porque há aqui muitas áreas em que ainda não se chegou a um acordo. Exatamente, este caminho nunca se esgota. Não vale a pena termos ilusões. Nós vamos, daqui a alguns anos, voltar a comentar isto e depois, mais anos em cima, voltamos a comentar, porque o processo da descentralização, num país centralista, repito, processo de descentralização num país profundamente centralista como é Portugal e com políticos centralizadores, desde a esquerda até à direita, toda a gente em Portugal tem um excesso de dose de centralismo, o processo de descentralização nunca vai ser esgotado. Muito bem. Narciso Miranda, falamos agora de saúde, falamos do surto de sarampo, então, que está a afetar o norte do país. A Direção-Geral de Saúde confirmou a existência de 21 casos de sarampo. No total foram reportados 51 casos suspeitos, todos eles com ligação ao Hospital de Santo António, no Porto. Este surto vem reforçar a importância da vacinação? Obviamente. O investimento ao nível da prevenção é o melhor investimento que se pode fazer. É barato gastar dinheiro na prevenção. É muito mais caro gastar dinheiro quando não se faz prevenção. E aqui temos um exemplo flagrante. Se nós repararmos, este surto de sarampo é excessivamente preocupante. Ligado aos profissionais de saúde, mais preocupante é. Mas é muito preocupante, não exclusivamente pelos números, mas também pela diversidade das situações concretas que estão agora em análise. Reparem, há pessoas que não estão vacinadas, pura e simplesmente. Há outras pessoas que têm um sistema de vacinação manifestamente incompleto. E
Depois há outras que têm um sistema de vacinação desconhecido e isto resulta de descuidos, de laxismo e de falta de algum cuidado, que é muito característico do cidadão português e também muito característico de alguns profissionais em áreas muito sensíveis, como é o caso da saúde. Portanto, eu acho que é preciso pegar nesse assunto e levá-lo a sério, no sentido de avançar com medidas de investimento mais forte, mais eficaz, até com carga pedagógica em matéria de uma política nacional de vacinação, com uma campanha de profunda sensibilização junto das pessoas, mas também com um investimento forte a este nível, começando pelos funcionários, pelos profissionais, aos vários níveis, na área da saúde. E acho que os médicos aqui devem dar o exemplo, os médicos, os enfermeiros, os profissionais. Questionar, é compreensível que existam médicos e enfermeiros sem as vacinas em dia ou que não tenham, de facto, aqui optado por fazê-lo? Não é muito compreensível, mas na cultura em que nós estamos inseridos, nós percebemos que só somos vacinados, na maior parte dos casos, quando somos obrigados. Temos uma viagem a fazer, é obrigatória uma vacina, por exemplo, uma viagem para a África, lá temos nós que ir a correr fazer a vacina. E isto quase que dá vontade de dizer que os médicos deviam ser obrigados todos a ter o seu boletim de vacinas atualizado e eficazmente cumprido. É necessário fazer uma certa pedagogia e é necessário, sobretudo, mudar a cultura da responsabilidade nesta área, acabando com alguns sinais de laxismo que todos nós respiramos e que todos nós sentimos as consequências que são, obviamente, extremamente negativas. A falta de vacinação contra o sarampo é uma ameaça à saúde pública? A falta de vacinação contra o sarampo constitui um grande problema com custos muito mais elevados do que aqueles que seriam suportados se tivéssemos um plano de vacinação eficaz. Lá está, o investimento na prevenção é muito importante. E, de facto, olhar para este surto com alguma preocupação. Com muita preocupação e com a necessidade de olharmos para o assunto a sério para que isto não se repita progressivamente. Muito bem. Narciso Miranda, falamos agora, depois então de analisarmos este surto de sarampo, então, a norte, falamos de política local, falamos das rendas sociais que baixam em Matosinhos e pergunto-lhe, Narciso Miranda, a autarquia de Matosinhos tem apostado cada vez mais numa política de habitação social? Eu acho que a Câmara de Matosinhos apostou de uma forma verdadeiramente exemplar numa política rigorosa, eficaz, com resultados extremamente positivos de habitação social. Recordo que a Câmara de Matosinhos foi uma das autarquias no país que no final dos anos 80 mais investiu na habitação social. Acabou com as barracas e depois, numa segunda fase, quando vários municípios da Grande Lisboa e do Grande Porto andavam a acabar com as barracas, Matosinhos já tinha acabado com as barracas, tinha avançado com a anulação das ilhas degradadas. Claro que numa política tão forte como esta que foi feita, cometeram-se alguns pequenos erros. A Câmara de Matosinhos continua a apostar na habitação social, neste momento, do apoio à renda social e, naturalmente, da requalificação dos complexos habitacionais que foram feitos. Esta medida que foi apontada do novo regulamento vai dar alguns efeitos nas rendas sociais, mas sejamos claros, as rendas sociais das famílias que habitam em bairros sociais no concelho de Matosinhos sofreram agravamentos pesadíssimos nos últimos 10 anos. Sobretudo, nos últimos 3 anos, 3 anos, o agravamento das rendas foi fortíssimo com medidas implementadas a uma distância de 3, 4 anos. Isto é, foi estabelecido aumento muito significativo nas rendas sociais de 2016 para 2017, de 2017 para 2018 e até 2019 as rendas vão estar sempre a subir. Então parece que eu estou a dizer uma coisa absurda face à questão que me está a pôr. Então as rendas vão baixar ou não vão baixar quando eu, como comentador, estou a dizer que se viram? Esta atualização do regulamento das rendas? Esta atualização, ou esta medida... Para também quem está lá em casa esta medida que é positiva, é apenas uma medida que não vai mexer no valor das rendas que subiram significativamente, mas que vai contar para a definição da renda social as despesas feitas com saúde e retirarem
a receita do complemento solidário do idoso, que não vai contar para estabelecer a renda que cada família ou cada cidadão vai pagar no fim do mês. Portanto, digamos assim, se uma renda que aqui há 1 ano, 2 anos, era uma renda, por exemplo, de 50 euros, que passou no período de 1 ano para 70 euros e num período de 2 anos para 100 euros, para o dobro, pode agora descer dos 100 para os 85 euros ou 90 euros. O ideal é dizermos que isto é uma medida correta, uma medida justa, mas muito tímida relativamente aos aumentos significativos que foram feitos nos anos anteriores. É preciso aprofundar esta questão no sentido de avaliar, inclusivamente, se a aplicação da lei nacional, a lei estabelecida por um governo, pelo Governo da República, que foi a lei que foi preparada e implementada no governo anterior, não deverá ser revista. E eu acho que o Bloco de Esquerda tem razão quando aborda esta questão, e creio que também o PC tem abordado, os 2 partidos da esquerda radical têm questionado este problema junto do seu grande parceiro de governo, que é o Partido Socialista, que tem demonstrado alguma resistência, não queria dizer insensibilidade, mas alguma resistência à alteração da lei que foi alterada no governo anterior. E, portanto, isso era importante insistir nesta tese para que o efeito do desagravamento das rendas, como é o caso de Matosinhos, em consequência do regulamento, ser lento, ser positivo, mas não muito significativo, relativamente aos aumentos, esses sim, quase que diria, brutais, das rendas, designadamente de quem habita numa habitação social, que o Bloco de Esquerda tem ultimamente levantado esta questão com grande sentido de oportunidade, com grande sentimento de justiça e que o próprio PCU também tem abordado. E eu tenho pena, muita pena, que este mesmo PCP, que a nível nacional levanta esse problema corretamente, não o faça em Matosinhos, da mesma maneira que o Bloco de Esquerda, que a nível nacional tem sido extremamente eficaz na denúncia desta situação e na reivindicação para se alterar esta nova lei das rendas que foi aplicada há pouco no governo anterior, não seja em Matosinhos também implementada através de uma voz forte do próprio Bloco de Esquerda na própria Assembleia Municipal, porque no Executivo eles não têm representante. Portanto, há aqui algumas contradições relativamente à política seguida por alguns partidos, diria até por todos os partidos, mas sobretudo por estes partidos mais à esquerda, que defendem uma coisa a nível nacional, mas para a nível local defendem uma coisa completamente diferente. Eu gostaria que o PCP e o Bloco de Esquerda juntassem a sua voz, a sua firmeza, a sua determinação, para que a lei das rendas fosse alterada no sentido de que os cidadãos matosinhos possam beneficiar ainda muito mais da conjuntura desfavorável, porque há gente ainda a viver muito mal, que paga rendas muito pesadas, designadamente em Matosinhos, mas não só em Matosinhos, obviamente. Muito bem. Passamos então agora também, depois então de falarmos das rendas sociais em Matosinhos, falamos agora de Dom Manuel Lindo, é o novo Bispo do Porto. Eu gostaria de saudar esta iniciativa e dizer que ela vem com um grande sentido de oportunidade, porque não era possível a Diocese do Porto manter-se mais tempo sem o seu Bispo titular e os cidadãos conhecerem naturalmente o Bispo de uma das dioceses mais importantes do nosso país. Eu conheço mal Dom Manuel Lindo, li apenas o seu percurso, que é um percurso notável do ponto de vista intelectual, do ponto de vista da sua formação, ele tem um percurso verdadeiramente notável. E, portanto, foi uma agradável surpresa, porque foi um dos bispos que não apareceu na especulação daqueles que estavam na linha da frente como possíveis candidatos, ou como candidatos mesmo à designação. Uma surpresa agradável, apesar de tudo, porque, de facto, a preparação deste novo titular da Diocese do Porto parece muito ajustada a uma diocese extraordinariamente importante que teve sempre bispos que foram grandes referências. Não vale a pena citarmos mais nenhum caso, basta falar no António Ferreira Gomes. Com esta curiosidade, o António Ferreira Gomes foi um grande bispo, foi um dos maiores bispos que nós tivemos. E foi um bispo que teve uma atitude marcante, não só na Diocese, que marcou profundamente a Diocese, que marcou a Igreja, mas sobretudo que marcou a luta de todos aqueles que travaram uma luta dura contra a ditadura, contra o regime de Salazar, contra a falta dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e
Isso dá-me a minha garantia que o Dom Manuel Olinda, ao ter estudado bem António Ferreira Gomes, está suficientemente preparado, bem preparado e com uma enorme sensibilidade para estar na linha da frente a defender não só os valores da Igreja, mas a defender a Diocese do Porto. Ele fez uma afirmação muito importante, que eu gostaria de repetir. Ele diz, isto não vai lá apenas com uma tigela de sopa. Parece uma frase muito recorrente, normalíssima. Não é. É uma frase que encerra um sentimento muito profundo do novo Bispo do Porto, relativamente às injustiças sociais e relativamente aos novos focos de pobreza, aos focos da fome, muitas vezes até de pobreza escondida, que ele demonstra nesta primeira afirmação uma enorme sensibilidade para combater a exclusão social, para reconhecer o direito às minorias e para lutar contra as injustiças sociais e contra esta nova forma de enfrentarmos os efeitos da pobreza em Portugal e, seguramente, na Diocese do Porto. Muito bem. Manuel Olinda, então, o novo Bispo do Porto, foi nomeado quinta-feira pelo Papa Francisco para dirigir a Diocese do Porto. Passamos agora à política internacional, o nosso último tema aqui em análise. Hoje falamos das eleições na Rússia. Narciso Miranda, Vladimir Putin será novamente aqui reeleito, não é uma surpresa, está então no poder desde 2000, numa altura também em que o contexto social é muito diferente. É verdade, creio que é o seu último mandato. Ele já fez uma afirmação que não tem como intenção ou como objetivo subjacente à sua candidatura a alteração do sistema constitucional russo e, por isso mesmo, este será o último mandato de um longo período em que exerce o poder, quase que diria absoluto, na Rússia. E falo numa conjuntura extremamente difícil, extremamente complicada, falamos com alguns conflitos. É alvo de sanções por parte... Com sanções do Reino Unido, relativamente a uma situação extremamente desagradável, em que a mim não me surpreende nada em que a Rússia apareça acusada no conflito sírio, na acusação da ingerência da Rússia nas últimas eleições americanas, enfim, a crise ucraniana, que não está encerrada, como é evidente, é uma ferida que está ali permanentemente aberta, diria uma ferida que está permanentemente a sangrar, enfim, com a Amnistia Internacional a fazer acusações gravíssimas à forma como a Rússia olha para, não só para os direitos humanos, mas sobretudo para os direitos e garantias de liberdade dos cidadãos, manifestam-se radicalmente contra o direito à manifestação, contra os direitos políticos. E também podemos dizer aqui que o grande ausente desta eleição presidencial é precisamente o opositor. Permanente ausente, exatamente, porque vai sendo progressivamente anulado, com medidas excepcionais que vão sendo tomadas, algumas das quais com uma carga de subjetividade enorme, porque era o único que podia enfrentar... Estamos a falar de Alexei Navalny. Que poderia enfrentar... diria tinha as condições para fazer frente a Vladimir Putin e que, naturalmente, por estas razões, ele preparou ou tem preparado de uma forma rigorosa, pormenorizada, o seu progressivo afastamento, restando depois o candidato comunista, que anda numa tendência abaixo de 10%, e o outro candidato da extrema-direita, que também anda cá muito por baixo. Portanto, estas eleições, à partida, serão vencidas para este último quarto mandato de Putin, que me deixa alguma surpresa. Ficará 6 anos que são eleições democráticas, porque são fiscalizadas. Não obstante estes erros, a falta dos direitos, liberdades, garantias, direito à manifestação, direitos políticos, etc., as pessoas vão lá votar, vão lá pôr o boletim e sabem a decisão que estão a tomar, o que quer dizer que há aqui um processo de grande manipulação da própria imprensa controlada na Rússia, que faz com que as pessoas sejam conduzidas num determinado sentido, que eu espero que se mude, se não for antes, daqui a 4 anos. Como há pouco falávamos, de facto, o clima não é muito agradável, este clima que, de facto, põe a Rússia aqui em eleições, mas, de facto, não se põe sequer a questão de Vladimir Putin não vencer estas eleições. O clima não é agradável, nem fora nem dentro da Rússia, mas sobretudo fora da Rússia,
mas não é suficiente para pôr em causa a vitória do Putin nestas eleições. Ele vai mesmo ganhar as eleições e vai ganhar de uma forma esmagadora, como aconteceu nos casos anteriores. Muito bem. Narciso Miranda, terminamos então com as eleições este fim de semana na Rússia. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Aproveito para lhe desejar uma boa semana. Muito obrigado, bom fim de semana para todos. Da política à sociedade foram os temas em análise hoje com Narciso Miranda. Tenha um bom fim de semana.